Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui com a grande professora Consuelo Cielski Aparecida dos Santos, né? Eu sempre troco o nome dela inteiro assim, mas não tem problema não. Eu sempre erro. É Consuelo Aparecida Cielski Santos, né? A nossa grande ex-reitora do IFSC, primeira presidente do CONIF, também com mais de 40 anos de educação aqui no nosso Instituto Federal. E hoje é diferente da entrevista anterior. A entrevista anterior a gente focou um pouco mais em gestão pública, né? Sobre a expansão, sobre os desafios da educação profissional. Hoje o objetivo é diferente. Hoje o objetivo é falar um pouco sobre educadores, né? Estamos aqui com esse formato que é o Projeto Educadores, onde a gente dá voz e busca homenagear educadores que fizeram e continuam fazendo, né, obviamente, a diferença na vida das pessoas. E a professora Consuelo está aí, ainda trabalhando, fazendo diferença na educação, desde 1981, né, quando a jovem professora Consuelo se graduou em pedagogia. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre essa carreira de educação e o que ela vê sobre como está se dando hoje o processo educacional. Mas, antes de tudo, eu tenho que sempre fazer a lembrança do livro, né? Nosso livro, que ela foi a mãe aí, ela desafiou, né, que a gente fizesse um livro em tempo recorde, né? Eu, ela e mais outros colegas, mais 11 ex-reitores, contamos um pouquinho da história da transformação dos Cefetes em Institutos Federais. Foi uma aventura fazer isso no ano passado. Ela que liderou esse processo, pediu para que eu fizesse a organização, mas não teria saído sem a liderança dela junto a outros reitores, porque o pessoal diz, vamos fazer, mas nunca se dedica o tempo, né? Nunca prioriza, né? E esse livro aqui é um livro maravilhoso que acho que todo mundo tem que ler. E ela conta nesse livro aqui um pouco desses bastidores. Então, mais uma vez aqui publicamente, parabéns e obrigado aí pela confiança, por me confiar a organização desse livro, que eu acho um dos mais importantes da minha vida, porque realmente resgata uma história que é uma história do Brasil. Por isso que chama Instituto Federal dos Brasileiros. Obrigado, professor Consuelo. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, Gisele? Mas eu que agradeço, né, esse convite de estarmos aqui conversando e já falando aí no livro, também um agradecimento a ti, porque nós tínhamos que dar uma resposta à sociedade brasileira, do que foi feito, como que se organizou, porque hoje as pessoas entram nas nossas instituições e não sabem um pouco da história. E aí resgata um pouco, não é, José? Foram muitos momentos aí dessa expansão, e ali tem um pouco da nossa história que é importante os brasileiros conhecerem, porque nós hoje estamos em todos os estados, coisa que há muitos anos nós não tínhamos, e que quem é servidor público precisa conhecer um pouco, não é? Então, Perfeito. É isso aí. Perfeito. E que pena, porque muitas pessoas me pedem o livro, e ele está esgotado. Isso é um bom sinal, né? Mas a gente tem a versão e-book. Eu vou deixar, inclusive, o link na versão e-book aqui na descrição do vídeo, para quem quiser conhecer. Inclusive, vou deixar também o link para a entrevista anterior da senhora. E eu queria, falando em livro também, fazer outra referência, porque às vezes o pessoal se esquece, né? Lá em 2007, quando eu deixei o cargo de diretor-geral do Campo São José, a senhora me fez uma outra homenagem, que foi pedir para eu escrever esse livro. Isso mesmo. Durante a posse do professor Jorge Pereira, no ato de posse dele, a senhora pediu para contar um pouco os 4 anos da trajetória da gestão minha, da Nilva e da Silvana Ferreira, lá naquele momento. E a gente lançou no RedTech, né? RedTech 2007, Sim. Que aconteceu em Florianópolis ali. Então, para mim, escrever, né, tem sido uma alegria muito grande e às vezes eu sou presenteado, né? Esses são os 2 presentes que me desse, porque ao me desafiar para fazer isso, eu acabei me aprofundando nesses assuntos, né? E acabei gostando muito de colocar no papel as histórias. Por isso que eu gosto muito dessas homenagens, tá bom? E Jesué, então, aí vai um outro desafio, mas Jesué, não é para já. Não é para já. Daqui, assim, 1 ano e meio, mais ou menos, nós escrevemos a história da expansão em Santa Catarina. Porque eu tenho lido aí algumas referências, algumas dissertações, e não traz a realidade do que foi.
E eu penso que é muito importante para os servidores nossos hoje, para Santa Catarina, saber a história, não é? E fazer como que aconteceu o Instituto Federal Catarinense, o Instituto Federal de Santa Catarina, onde houve essa integração. Então, é um desafio. Daqui a 1 ano e meio, Josué, porque vocês sabem, o Josué daqui a... Não, professora, amanhã nós já vamos começar a escrever. A gente lançar um livro sobre a expansão do Instituto Federal de Santa Catarina, especificamente sobre isso. Né? Porque a gente sabe bem o que aconteceu nesse processo. Não, perfeito, eu fico feliz aí com esse convite, porque temos pessoas aí fantásticas, como o professor Caio Monte, que foi diretor da expansão, o Marcelo Carlos Silva, a Rosângela, a Regina, a Nilva, né, a Maria Clara, todo mundo que participou desse processo. O Odemir que nas obras, isso. Os engenheiros, a Luciano, o Nilson Nivar, todos eles foram essenciais naquele processo inicial ali. Então, essa história vai ser muito rica. Acredito muito também nessa lógica de narrativas, né, de gravar também entrevista, porque aí gravando a gente depois faz a devida transcrição dessas entrevistas. Eu acho que o formato desse livro, e a brincadeira da velocidade, mas não é culpa minha, deixa bem claro. Eu sei que eu gosto de fazer essas questões, mas a professora Consuelo me pediu em julho de 23 o livro para ser lançado em novembro. Só que tinha que fazer contrato com a editora, acertar pagamento, né? O pessoal tinha que escrever... que não estava pronto o texto de ninguém, e ainda tinha que pegar e entregar impresso no dia lá. Então, muitas variáveis, né? E o outro, ela me fez o lançamento, o pedido dia 12 de fevereiro, para lançar dia 12 de setembro. Então, eu sempre tive mais ou menos muito pouco tempo para fazer essas mas Jesus, assim, esse livro teu, da Nilva e da Silvana, ele é muito atemporal, né? Então, ele serve para todas as gestões hoje que passam em qualquer instituição. Então, é um livro, assim, de grande importância também para a educação brasileira. Né? Fico muito feliz. Eu realmente sou muito... É uma honra mesmo ter feito isso e ficarei feliz mesmo quando a gente escrever o projeto. Eu vou fazer um planejamento desse livro, vou apresentar para a senhora aí nos próximos meses, né? Com quem que a gente vai conversar, a senhora vai dizer com quem que a gente vai falar, porque a senhora foi a líder desse processo, né? Então, a gente decide quem vai participar, eu faço as entrevistas, a partir das entrevistas faço a transcrição, usando, inclusive, hoje, os mecanismos de inteligência artificial. Antes da senhora chegar, o que eu fiz? Fui lá, peguei a entrevista anterior, que aconteceu ali em maio de 2021, há 3 anos praticamente, e eu pedi para o ChatGPT fazer um sumário na entrevista para me relembrar. Eu assisti os primeiros 10 minutos, mas pedi um sumário para ele, tá? Para eu refrescar a memória. Então, muito legal esse recurso, né? Que ajuda muito na organização, inclusive da escrita. Sabendo utilizar, ela pode ser muito útil. Tá bom? Ok, combinado. Beleza, então vamos lá. Agora vamos para... Fizemos nosso comercial, lembrando que esse livro do Discurso à Ação tem esse nome por causa de uma coisa que eu gosto muito. A professora Consuelo, quando ela ia no gabinete da direção, ela tinha lá na minha parede o plano de gestão dela e o meu. Ela foi eleita em 2004, 2003 para 2004, e eu fui eleito em 2002. E eu tinha o plano de gestão e eu ficava arriscando toda vez que a gente conseguia fazer. E aquilo que não estava arriscado era objeto de cobrança sempre mútua, né? Ela, quando ia no gabinete, fala, isso aqui não foi feito ainda. O Centro de Convivência, por exemplo, fizemos no último ano, né? Que foi uma promessa dela e minha também no plano. Naquela época, tinha direção geral com alguns projetos e tinha a nossa gestão de São José com alguns projetos. E alguns deles eram comuns. E a gente procurou trabalhar de maneira alinhada nesse processo. Então, recentemente, um colega me sugeriu que eu gravasse pequenos vídeos sobre gestão pública para um diretor de campus. O ano que vem vai ter eleição para a direção geral dos 22 campos do Instituto Federal, e aí eu criei esse projeto agora, Minutos da Gestão, onde eu tenho gravado sobre feedback, sobre ética, sobre empatia. E quando eu faço a gravação, eu sempre me lembro de algumas questões suas, antes de passar para o assunto propriamente dito de educadores, que até porque a senhora é uma grande educadora de gestão pública, vou dizer assim, porque a senhora já formou muitas lideranças na instituição. A questão da inclusão, da delegação, da expansão, da alegria, trabalho em equipe. São essas questões que mais eu vejo e definem a senhora. E isso tudo, quando eu faço ali, eu vou fazer um feedback. Como é que eu explico para uma pessoa que não sabe dar feedback? Né? Organizar o espaço, o ambiente, o momento, né? Preparar a pessoa, ser positivo, ser alegre, criar um ambiente que a pessoa possa aprender com aquele feedback e não humilhar a pessoa. Então, quando eu faço a gravação, muitas das gravações eu lembro da sua forma de trabalhar, que virou uma referência para muita gente.
Por exemplo, delegação. A gente, quando delega para uma pessoa, também delega também, apesar de manter a responsabilidade, mas também tem que ter confiança. Não adianta delegar para uma pessoa algo e depois ficar dizendo que ela é uma estúpida que não faz o que a gente pediu. Então, a delegação pressupõe confiança e capacitação da equipe. Isso tudo eu trago implicitamente nas gravações do Minuto da Gestão. E, mais uma vez, obrigado. Eu sei que a gente está fazendo isso, mas eu acho que é digno homenagear e agradecer as pessoas que nos contribuem na nossa vida. E aí vou dar um espaço. No Projeto Educadores, a gente tem essa mania essa forma de valorizar grandes educadores. E eu pergunto para a senhora se lembra de educadores, professores que foram referência na sua vida? Podia falar um pouquinho dessas pessoas, para começar nossa conversa homenageando essas pessoas? Olha, Josué, eu lembro de muitos professores, não é? Mas tem alguns que eles marcaram a nossa vida positivamente e outros até negativamente, que esses a gente não fala. Eu vou falar de quem marcou positivamente, né? Se a gente relembrar, assim, né? Eu sempre estudei desde, meu Deus, de colégio. Nós somos uma família, era de 7 irmãos, e nós íamos sempre para o mesmo colégio. Eu fui a única que depois saí para ir para o Instituto Estadual de Educação, na parte na época chamava científico, né? Eu tive as minhas primeiras professoras, eu lembro muito bem de como elas tratavam, como elas nos olhavam, o carinho que elas tinham. Então, nós tivemos eu tive no primeiro ano a Ana Maria Mendonça, que até hoje eu lembro, e quando encontro a gente se abraça e relembra, assim, momentos. Eu tenho amigas daquela época, de colégio, que até hoje a gente se encontra, inclusive, não é? E depois, Gisele, eu tive na faculdade, eu fiz pedagogia, eu tive um professor, eu odiava estatística. E o que eu aprendi foi com ele, com o professor Luft. Hoje ele já é falecido, mas ele era um exímio professor, com uma paciência, Gisele. E naquela época, não tinha os recursos tecnológicos de hoje, não é? Mas a gente pintava gráficos. Pintava gráfico de pizza, pintava os gráficos de barra, e eu aprendi estatística com esse professor. E para mim, assim, na faculdade, foi a maior referência que eu tive de humanidade, de como tratar as pessoas e na época, não se falava em construir conhecimento, né? De transmitir o conhecimento para a gente. Então, e gostei muito que o que eu levei da faculdade, quando eu entrei na escola técnica, que na época era escola técnica, a gente fazia os gráficos tudo pintado. E eu trouxe isso dele, né? Tinha aqueles papéis tudo milimetrados, assim, para fazer os gráficos. E meu aprendizado foi dele, que eu apliquei na escola técnica, quando a gente fazia muitos gráficos e postava esses gráficos lá na sala dos professores. Então, eu tive aí grandes educadores na minha vida que me inspiraram também a ser quem eu sou hoje, né? E outra pessoa, Jesué, e que muito humana assim, foi o meu pai. Meu pai era médico, professor da UDESC, de Fisiologia e Anatomia Humana. Mas ele era uma pessoa muito humana. Ele tratava as pessoas com carinho, que até hoje tem alunos dele que vêm falar comigo, se eu sou a filha dele, que, meu Deus, ele foi uma pessoa que eles não esquecem, né? Tanto é que ele tem uma sala que é referência, o nome dele lá na UDESC, ali no Cefid. Então, assim, tem pessoas que marcaram nossas vidas e que a gente tem que sempre lembrar disso. E já fazendo um gancho, Jesué, eu assisti uma palestra do Cortella, que ele diz assim, quando você sai, vai passear na rua, tal, ninguém te chama assim, oi, dentista, vem cá. Oi, médico, vem cá. Não, ele chama a pessoa pelo nome, ou doutor tal, doutor tal. O professor, eles chamam, oi, professor, vem cá. Oi, professor, você foi meu professor em tal época. Eu virei professor porque você foi minha referência, não é? Então, o professor, ele é tido como uma referência e uma inspiração para os nossos alunos. E é essa marca que nós temos que deixar para os nossos estudantes, né? De ter um bom relacionamento e, claro, e deixar um bom aprendizado também. Fantástico, professora. E eu estava vendo aqui, né, que o seu pai, falecido pai,
tem uma rua lá no Santa Mônica, Rua Doutor Agostinho Cielski, lá em Florianópolis, não é isso? Isso, Incrível, né? O que mostra a grandeza da homenagem aí do trabalho que ele fez, que é uma referência. Sempre a senhora fala do Dr. Agostinho, né? eu Você falo. falou para a gente isso como exemplo. Isso aí. Perfeito, perfeito. O início maravilhoso, eu acho que é essencial a gente agradecer, né? Até porque a docência, né? É uma profissão tão difícil, né? Tão poucos jovens querem ser professores no dia de hoje, no dias de hoje. A gente precisa valorizar a docência e valorizar essas pessoas, porque o professor, né? Ele é o professor de todas as profissões, né? Porque sem o professor não tem o médico, não tem o dentista, não tem o psicólogo, né? Então ele é o mestre, porque os professores, principalmente ali do ensino médio, né? Eles são aquelas pessoas que, quando o jovem está se descobrindo na vida, né? São as pessoas que direcionam, que orientam, né? Para várias vocações. Até o professor, às vezes, sabe mais da gente, da nossa vocação, do que a gente mesmo. Eu lembro que exatamente. A Genor Perinetti, né? Eu era muito bom em matemática, né? Ele me incentivava a fazer engenharia, coisa que eu não tinha isso na cabeça. Porque eu era de periferia também. Então, os professores têm uma função essencial na gente, né? Na vida da gente, né? E assim, Jesué, e não foi minha professora, mas ela foi professor de muitos nós que conhecemos ela, que foi a professora Soni de Carvalho. Né? A professora Soni, eu sempre lembro que hoje eu estou em outra instituição, que ela que fundou, e ela sempre, eu e a Regina, ela nos pegava e dizia, vocês são mulheres, vocês têm que ir à frente, vocês têm que fazer gestão, vocês têm que trabalhar, né? Não pode ter medo. Então, a professora Soni, ela foi uma grande mulher e também tem homenagem para ela lá na escola do centro, né? No instituto ali do Campus Floripa. E eu, na COEP, todas as reuniões que a gente faz, eu homenageio a professora Soni também, porque é um grande nome que deixou uma história, um legado para nós, né? Fantástico. Aliás, esse vídeo, né, do centenário da nossa escola, né? Ela aparece, deu uma entrevista muito bonita, muito linda. Sim. Teve uma entrevista também dela na posse da professora Maria Clara, que parece que se perdeu com o tempo, que é uma pena, porque houve uma queima de servidor lá da parte de comunicação, mas ela deu uma entrevista maravilhosa, porque o professor, o colega Paulo Tavares, né, que também é um grande colega nosso, ele sempre entrevistava, sempre fazia questão de homenagear. E a senhora sempre chamava, né, a professora Soni de Carvalho para os eventos. Essa coisa assim de, não, o que passou não serve mais. Não, todo mundo que ocupou uma função importante na instituição merece reconhecimento, porque no seu tempo se dedicou a sua vida para aquilo. E a senhora sempre fez questão de chamar a professora Soni de Carvalho para os eventos. E, aliás, eu vou entrevistar, já fiz o convite, entrevistar a Daniela Carrelas, né, a filha dela. Legal. Nossa. Que é outra pessoa que eu admiro muito e considero uma grande educadora, né? E faço aqui a referência em relação a isso. A professora Soni realmente foi a professora também de muitos professores. Eu lembro que quando eu entrei lá na Escola Técnica, em 93, já em novembro, dezembro, eu entrei em junho, vai fazer agora 31 anos, passei a ser coordenador adjunto. Antes de assumir como efetivo, já me botaram de substituto para adjunto. Em 94, em junho, eu assumi a coordenadoria. Meu amigo Rogério Vilaim foi fazer mestrado, e aí a professora Consuelo já havia sido... professora Soni. Professora Soni, já havia sido empossada ali, né, que ela foi empossada ali em abril, maio de 94. Ela deu a posse para o professor Vonei Gomes em São José, em 7 de junho de 94, e aí a gente fazia reuniões. A gente ia junto nas reuniões com o professor Vonei Gomes, o professor Vilmar com ele, lá em Florianópolis, porque era muito pequeno, então ela é como se fosse a reitora, mas a gente, como coordenador de curso, conseguia fazer reunião com ela. Então, ela sempre é muito gentil. Então, minha lembrança dela é muito gentil, sempre muito correta. Eu estava no dia que foi lançada a campanha dela, lá no auditório. Quando foi lançado ela, a gestão democrática. O Joaquim me convidou para ir lá. Então, eu lembro dela nesse momento, né? E lembro também dela num evento sobre qualidade total, quando ela fez uma fala muito dura. A professora Cosette Ramos foi fazer uma apresentação de qualidade, e ela falou que aquilo lá, do jeito que ela estava fazendo, né, não se aplicava à educação. Eu lembro muito dela, essa coragem dela de fazer essas referências. Né? É legal, muito bom, só lembrando. E a Daniela, meu Deus, a Daniela, claro, é a continuidade dela aqui, né, Jesué? E vou te dizer que na COEP, hoje, nós temos as duas irmãs da Soni, a Lourdes, que é da área ali de Blumenau, e a Ivone de Itajaí. A Lourdes, para mim, é a Soni aqui na Terra, assim, pelo jeito dela, pela maneira. Então, eu gosto muito, assim, de estar com ela para relembrar os momentos com a Soni. Muito bom, muito bom.
Fantástico, fantástico. A gente vai colocar o link também da entrevista da professora Sonia aqui embaixo na descrição do vídeo depois, para quem quiser conhecer, né? Eu realmente acho que é uma pessoa incrível. Eu fiz um texto bem interessante, que eu, modéstia à parte, achei que foi ressaltando, né, a história dela ali no meu blog também. Faço essa referência realmente sempre que eu posso, porque é uma pessoa que é marcada, a senhora é marcada pela expansão. Eu sempre brinco, né? A professora Sonia foi a diretora-geral da redemocratização, ela colocou ali a implantação, inclusive, do colegiado, né, da comunidade como plano de gestão dela. Eu tenho o plano de gestão dela guardado na minha pastinha aqui, eu tenho uma pasta, uma caixa, com coisas antigas, né, coisas que são memórias, né, que eu vou guardando, né, talvez eu entregue para o Projeto Memória algum dia, mas eu tenho o plano de gestão da professora Sonia de Carvalho, e lá fala a implantação do colegiado. Então, ela foi marcada pela democratização, assim como a senhora foi marcada aí pelo processo da expansão, né? Parabéns. Legal. Mas que bom lembrar dela, Josué, que assim, eu tenho um carinho, assim, e muitas lembranças dos ensinamentos que ela deixou. Muito bom mesmo. Perfeito. Passamos essa primeira parte, e aí eu queria fazer mais uma pergunta, mais direta agora. A professora Consuelo, hoje consagrada, respeitada no Brasil todo mundo conhece, né? Porque foi presidente do CONIF, também é uma referência como educadora e como gestora pública. Se ela pudesse voltar no tempo, entrava numa cápsula do tempo e voltasse a conversar com aquela jovem Consuelo Cielski, que estava se formando em pedagogia na década de 80, o que a senhora falaria para ela? 80 ou 70, professora, e agora? Não, 80, né? Me formei em 81, né? Eu falaria agora para ela, Consuelo, vai firme, tens uma visão aí de mundo e vai pelo mundo afora, né? Vai pelo mundo afora aí trabalhar, fazer inclusão, né? Que naquela época a gente falava, mas era pouco, mas vai incluir as pessoas, todos precisam de educação e vai em frente. É isso que eu falaria. Não tenha medo de nada, isso que a Sonia daí trouxe sempre para mim e para a Regina Rogério. Vai em frente sem medo, né? Não tenha medo de ser feliz e vai fazer educação aí para esse povo, né? Enfrenta os homens, ela sempre dizia isso, enfrenta todos os homens e vai trabalhar e é com trabalho que a gente conquista os nossos espaços, é com as referências, com a fala que tu conquista, não tem outra maneira, Josué, se tu não for ser bom naquilo que tu fala, tu tem que ter a teoria, mas tu tem que ter a prática junto. E hoje o que eu vejo é que muitas vezes a gente lê e escuta as pessoas falarem uma coisa, mas a prática é totalmente desvinculada. E isso é muito ruim na educação. Por isso que tu fala, quando eu ia lá no teu gabinete, o que está faltando? O nosso plano, tudo que a gente escreve tem que fazer, né? E infelizmente hoje ainda acontece muito das pessoas não se aterem para isso. Se você está falando que vai fazer, tem que fazer, né? E fazer com alegria, né? Aí já me dá a oportunidade também de fazer homenagem e referência à nossa grande colega, também pedagoga, Regina Rogério, né? Que era a nossa referência de organização, Sim. A pessoa que era centrada, que era concreta, enquanto sabia ouvir. Enquanto a senhora sonhava e buscava a fazer mais e levar o nosso instituto para todo o estado, né? A senhora sempre me dizia que, se pudesse, teria uma escola em cada cidade catarinense. Exatamente. A Regina falava, vamos organizar isso, né? Vamos pensar em relação da reitoria com os campos, vamos ver qual é o modelo de gestão mais adequado, vamos fazer planejamento. A Regina era essa pessoa que sempre foi a minha referência também ali na gestão, porque eu, como sou mais da área de engenharia, sempre fui mais dedicado ao planejamento, né? A questão de colocar no papel, será que vai dar? Né? E aí ela nos ajudava, né, a manter o equilíbrio, o seu sonho e o concreto. Então, a professora Regina Rogério, que é professora, pedagoga também, né, é servidora TAI aposentada, eu faço milhões de convites, faço mais um apelo aqui, vou mandar esse vídeo para ela também, para que ela participe, mas ela é mais introvertida, né, ela não gosta muito de homenagens, não gosta de aparecer, raras são as fotos que a gente conseguiu capturar, mas é uma das pessoas mais incríveis que a gente conheceu. Aliás, foi a única, né, da sua gestão que começou ali no dia 5 de dezembro de
no 2003 e foi até o último dia, até o 5 de dezembro de 2011, nos 2 mandatos, porque todos os demais, a Nilva, a Maria Clara, o Marcelo entraram depois, né? A Rosana saiu antes, né? Junto com a senhora para o Correios, mas a Regina começou do primeiro dia ao último dia do mandato, né? Que começou em 2003. Então, a Rê hoje, ela está fazendo a universidade, né? Ela faz museologia, e ela está muito atuante no sindicato também, do Sinasef. Né? Tenho visto. Quem sabe a senhora convence, a gente convença, porque quando a gente for fazer o livro da expansão, né? Ela tem que estar junto. Ela tem que estar junto. Senão nós vamos botar só foto dela. É uma foto bem grandona, assim, e a gente escreve, pior ainda, a gente coloca a foto e a gente conta a história por ela, a gente conta quem ela é. É isso mesmo. Exatamente, é isso Regina, mesmo. Se você estiver nos ouvindo, assistindo esse vídeo aí, já fica o aviso, né? Estamos aí na expectativa de uma conversa que vai ser memorável também, como está sendo essa conversa, professora Consuelo. Vamos lá, vamos falar agora de educação do início, né? Esses dias atrás, eu estava vendo aqui, uma apostila, um material da sua época, de 82, 83, que era recursos didáticos para o professor. A senhora trabalhava na parte pedagógica e construiu ali uma apostila, né? Um livrinho. Como usar. Como usar um livretinho. O projetor, naquela época, como é que fazia uma apostila e tal. Nossa, isso foi em 83, e veja, eu entrei em 93 e tinha máquina de escrever elétrica na minha época. Tá? E aí não tinha computador praticamente na escola. Imagine 83. Como é que foi, né, a senhora passar por esse período? Porque a senhora pegou, então, olha só, pegou essa época que não tinha nenhum equipamento, nenhuma tecnologia, praticamente não tinha nada. Não. E hoje, era datilografia. E hoje ela trabalha com inteligência artificial. Olha só a loucura disso. Como é que foi esse processo de... que impactou na sua visão de educação? E olha só, e era máquina de datilografia, e era aquele mimeógrafo álcool. Era um cheiro ali, a gente ficava tudo impregnado, não é? Então, assim... E é muito rápido, né, Josué? 40 anos é rápido para a tecnologia mudar tanto. A gente acha que não, mas não é? Então, nós tivemos ali diversas fases, passando mimeógrafo, e daí xerox, e daí, meu Deus, era assim uma loucura. Provas. Então, a gente sempre organizou isso de uma maneira que ficasse bom para os professores. A minha preocupação sempre era engenheiros dando aula. Como é que tu vai orientar esses engenheiros? Se eles não sabem, eles chegam lá, vão... tu tá rindo, porque tu é também, então eu sei que é complexo essa ideia. E aí, quando a gente fazia as reuniões pedagógicas, todo mundo torcia o nariz, que era muito chato. Então, a gente falava como utilizar o quadro, que era quadro negro, era quadro em giz, não tinha outro recurso. Como é que tinha que fazer? Dividir o quadro... o retroprojetor, fazia as transparências para que o aluno entendesse bem as transparências. Então, as apostilas, era tudo assim bem minucioso, e a gente dava curso desse livrinho. Os professores não gostavam. A maioria já nem estava na escola, mas eram aqueles engenheiros mesmo fortes, que eles tinham construtora fora, eles tinham outro trabalho, e o que queriam saber? O que essa pedagoga vem aí falar, né? E nas reuniões de conselho de classe também, eu gostava sempre, sim, de falar, porque era décimos, eles reprovavam alunos por décimos. E como eu sou polaca, Gisele, no começo da minha carreira, eu era muito envergonhada, né? Eu ficava roxa, claro, eles brigavam comigo, falavam, eu já ficava roxa, mas aí eu lembrava assim sempre, não, eu tenho que falar. A gente tem que postar, colocar isso para eles, porque é assim que eles vão aprender. Caso contrário, é despejar conteúdo de qualquer maneira, sem didática, e aí não dá certo para os alunos. E por isso que, felizmente, teve o esquema 1, o esquema 2, e daí os professores daí conseguiam fazer e se organizar melhor. Mas não foi dureza. Nessa época era dureza. A gente trabalhava todo mundo. Não, professora, e eu faço referência aqui, porque assim, a gente como engenheiro, professor, né, é aquela história, né? A gente entendia, eu entrei na área de refrigeração, para dar aula de projetos de climatização, refrigeração. Esse era o meu conhecimento, né? Então, a gente teve que se aprender a ser docente. Eu lembro que vocês, de Florianópolis, sempre que a gente era uma unidade descentralizada. Então, lá em 95, 94, olha aqui, ó, a gente tinha essa formação aqui, ó.
com a doutora Helena Peterossi. Ela foi lá, e eu até comprei um livro, a palestra dela foi incrível, né? Ela é da FATEC, lá em São Paulo, e naquela época ela dizia como ela lidava com professores engenheiros, pessoas que trabalhavam o dia inteiro, muitas vezes, e davam aula à noite, né? Então, a gente se formou na educação pelo aconselhamento de vocês, evidentemente, né? Por lendo, estudando, assistindo palestra, porque é o que dava. Por que o meu brinco, né? Quem vai dar aula de refrigeração, né? Quem entende refrigeração, né? Não sei se tu lembra do Senafor, né? Quando esteve também na escola, que veio o professor Fossari, a Selma Garrido, e também vieram dar palestras e falar. Então, a gente sempre trazia pessoas renomadas para falar também, né? Porque muitas vezes santo de casa não faz milagre, né, Josué? E naquela época não se falava em metodologias ativas como se fala hoje, né? Falava em transmitir não, hoje não, o aluno tem que procurar, né? Hoje é diferente. Então a gente tem que estar sempre aí renovando, inovando, não. E assim, é muito legal ver esse processo, que o pessoal de hoje, os jovens de hoje, meus filhos também, que já não são mais adolescentes, são muito grandes, já tudo encaminhado, mas eles não conseguem conceber como que era isso antigamente, né? Isso é legal até para falar, e é outro livro para escrever também. Mas vamos lá, só pensei alto. Não, é uma revolução praticamente. Revolução. Aí, falar em santo de casa não faz milagre, a gente tinha em São José uma das pessoas mais incríveis também, que também, de novo, está aí agendada para uma entrevista como essa, a doutora Nilva Schroeder, né? Ela é ótima. Né? Eu chamo doutora porque ela é master, né? Foi diretora da CETEC também, foi pró-reitora de ensino, diretora de ensino em São José, coordenadora pedagógica, e ela sempre tentava trazer textos e nos orientar. Então, os livros que a gente tem, do Paulo Freire, do Demerval Saviani, do Lucchesi, da Peterossi, sempre também em função O Perrenot depois, de competência. Perrenot, com o Evandro Cantu e tal. Então, são pessoas assim que trazem, né? Então, a gente que é da área de engenharia, né, tem que aprender realmente. Hoje, por exemplo, a minha licença de capacitação, eu estou fazendo um curso de metodologias ativas. Eu adoro a escala invertida, eu adoro aplicar novas tecnologias, adoro fazer essa maneira de dar aula quando o aluno seja mais protagonista, né, seja protagonista. Então, o curso de metodologias ativas é fantástico para qualquer idade. Eu tenho 31 anos de docência, mas estou aprendendo. Eu estou fazendo esse curso de metodologias ativas e estou fazendo também de inteligência artificial na gestão pública e também de liderança. São assuntos que, para mim, já trabalhei muito com isso, mas sempre aprendendo, porque agora é uma releitura. Em tempos mais modernos, né? A gente sempre aprende, né? Então, a formação nossa como docente é permanente, não existe ela estar pronta, né? Não. E sempre vem coisa nova e tu tem que se adaptando, porque lá fora os alunos têm mais conhecimento que a gente aqui dentro. Então, por isso que nós temos que estar junto, andando junto com eles, né? Não, eu lembro, Jesué, vou te assim, é um caos, isso é um caos, né? Que a gente teve uma reunião pedagógica, uma sexta-feira à noite, no auditório de Florianópolis, lotado, onde eu estava ainda na supervisão pedagógica, chegou um professor, abriu assim a porta, e aí eu na metade, ela falando, né? Falando pedagogicamente como é que eles tinham que fazer, agir, como é que a instituição era constituída, as normas, tudo. Ele abre a porta e diz assim: quem marcou esta reunião neste horário à noite, sexta-feira, ou não tem mãe ou não gosta dela. Como essas coisas gravam. Eu fiquei quieta, a plateia emudeceu, daí um colega dele já foi lá conversar, e eu disse: olha, professor, se o senhor não quiser assistir, está liberado, mas só que tem a presença. E a gente cobrava presença, eles tinham que assinar. Então, assim, Jesué, teve muitos percalços na nossa vida como educadora, como pedagoga também, né? Mas eu digo assim que o resultado é muito positivo. É muito de felicidade, de ser feliz naquilo que você faz. Então, eu penso que é assim que a gente tem que trabalhar, atuar, e eu fazia muito isso na minha gestão e faço até hoje onde eu estou, né? Eu fiquei 1 ano e meio parada, mas daí recebi um convite desafiador e voltei e estou fazendo a expansão da COEP. Fantástico. E aí, falando nisso, eu faço homenagem também, quando falo em pedagoga, eu tenho 2 irmãs pedagogas, né? A minha irmã mais velha, Jonice, e a minha irmã, Judite, né? Ambas trabalharam com a educação pública lá no interior de São Paulo.
Uma delas chegou até a ser diretora do concurso, a Jonice, a minha irmã mais velha, e a minha irmã Judite, né, foi professora infantil por 25 anos, uma pessoa maravilhosa também. Esses dias eu conversava com ela, né, sobre como é que ela via as novas tecnologias, né, no processo educacional. Então, essa é uma pergunta que eu faço, porque eu tenho a última década, estamos indo para o final. Eu adoro conversar, obviamente, com a senhora, mas a gente não quer fazer algo muito longo, porque as pessoas não têm muita paciência de assistir, infelizmente. Mas eu falo a pergunta, como é que a senhora está vendo agora a inteligência artificial e qual o impacto dela, na sua opinião, para a educação? Meu Deus, Josué, eu ainda estou estudando, estou caminhando, eu assisti uma palestra tua, né? E eu penso que vai ser um auxílio muito grande para a educação. Só que nós precisamos ter muita consciência do que é e estudar para ver a sua aplicabilidade. Como eu já conversei contigo algumas vezes sobre isso, ela tem uma grande aplicabilidade, ela vai facilitar muito os nossos trabalhos e eu penso que ela vem aí para ficar. Só precisa de um entendimento melhor de onde aplicar, como usar os aplicativos também, né? Para não cair em fake news, que eu tenho muito receio, assim, que caia muita coisa em fake news e é da inteligência artificial. Mas eu vejo que ela veio para ficar e nós temos que seguir adiante. Tanto que tu vai dar uma palestra para os nossos professores sobre isso. Perfeito. Essa questão da fake news, né, que é o deep fake, né, que é a questão de você colocar uma pessoa falando que ela não falou, usando, obviamente, algoritmos. Isso é muito grave mesmo, né? Isso aí pode causar muito problema, principalmente na política, né, onde a gente pode colocar uma fala infeliz para levar até um ato de guerra ou mesmo a uma crise diplomática, né? Imagina um presidente da República de maneira falsa, né, um vídeo atribuído falando algo contra um país, por exemplo. Isso é gravíssimo, né? Então, basta, às vezes, uma frase de 1 minuto para causar um incidente internacional, né? Então, é perigosíssimo, né? Exatamente. Então, nós temos que cuidar muito. Mas eu vejo que ela não tem volta, né, Jesué? Toda a tecnologia aí, desde os anos 70, 80, ela foi evoluindo e agora é evolução para a inteligência artificial. A gente que passou do mimeógrafo, né? Que eu lembro do mimeógrafo. Eu Sim. fiz datilografia, por exemplo. Eu também. Claro, fiz. Datilografia. 120 toques por minuto, tem que lembrar isso. A galera não sabe que para passar no Senac é 120 toques por minuto. Né? E chegamos aí, obviamente, aí na década de 90, os computadores, né? Eles chegaram com tudo, né? Era a primeira máquina normal, mecânica, depois foi máquina elétrica, depois vieram os computadores, aqueles telas verdes horríveis, né? Depois vieram o sistema Windows, que aí era colorido, né? Já tinha totalmente gráfico. Depois veio o celular na sequência, né? Aí veio a internet, que nós implantamos a internet, né? Tem que lembrar disso. Nós passamos pela implantação da internet e começamos a ter página na internet. E aí hoje chegamos a esse nível de sofisticação que é você poder usar a inteligência artificial. É fantástico, uma história realmente incrível, né? Que realmente merecia uma retrospectiva, porque quem nasce hoje, o nativo digital, não tem ideia o que era, por exemplo, esperar para carregar, para entrar na internet, aquele sinalzinho chato, porque você era uma internet de escada, então você clicava e esperava. Tinha um barulhinho. Exatamente. Conectar. Isso aí é uma coisa que para nós tem sentido, e para as pessoas que não passaram por isso não tem menor noção do que é você esperar, até mesmo não ter um disquete, até a gente tinha... Era, na verdade, fita cassete, o computador, para gravar um programa. Depois usou o disquete, depois que foi para DVD e CD, passando por tudo isso. Isso é incrível, né? É a história da educação, né? E a gente não tem como não deixar de se admirar com tudo isso, mas também ter essa preocupação, né, de onde isso vai dar, porque a humanidade tem que estar presente sempre, né, professora? Jesué, vou te fazer um convite. Nós temos um polo em São João Batista, que o casal, ele, o marido dela, da Denise, ela que é a coordenadora, ele tem um museu das tecnologias lá em São João Batista, na parte de cima, é enorme, e assim, tem toda essa história para ir conhecer, é muito legal. Os alunos vão muito lá, porque daí ele explica desde quando começou até os tempos atuais. Pena que fica lá um pouco isolado, o pessoal não conhece muito, mas é uma bela história também lá. Tá? Fica aí o convite, Jesué. Fantástico. E aí vamos para a parte final, né? Na sua opinião, o que define um bom professor? O que esse professor precisa fazer para ser lembrado daqui 20, 30 anos? Veja que a senhora lembrou alguns professores seus aí, e aí eu pergunto, o que um professor precisa fazer para ser lembrado
para ser referência, para fazer diferença na vida dos seus estudantes? O que é ser um grande professor? Olha, Gisele, na minha opinião, eu penso que um grande professor, um bom professor, ele tem que ter, primeiro, um bom relacionamento com os alunos, né? Ele tem que saber lidar e gostar de pessoas. Tem aqueles que não gostam e daí já ficam aí brigando e tudo mais. Gostar das pessoas. Ele tem que ter conhecimento, é importantíssimo conhecimento, competência daquilo que ele vai ministrar e sempre estar atento ao novo. Por quê? Porque daqui a pouco está saindo, temos aquele professor que vem com muita coisa antiga, traz para a sala de aula e que os alunos já não se interessam mais. Então, o novo é muito importante para o professor, para estar ali em constante aperfeiçoamento. Tem que estar se atualizando, fazendo cursos, né? Até hoje eu faço curso, eu dou palestra e assisto palestra, porque é importante para a nossa vida docente. Mas o principal, Jesué, ele tem que ser e estar feliz na sua profissão. Não adianta dizer, eu queria ser engenheiro, dentista, mas não tive outra opção, vim ser professor. Não é assim. Esse professor, para nós, não serve. Para a nossa instituição, para o país, para o nosso estado, município, ele não serve. Porque ele não vai se realizar e não vai conseguir trabalhar com os alunos de uma maneira melhor, que eles consigam aprender, né? Eu dei aula até o final da minha gestão, até eu me aposentar, eu dava aula de projeto político-pedagógico, de gestão, e sempre eu falei isso. Tinha que ter uma música, fazer uma relação, não é a música pela música, mas fazer uma relação com a felicidade, uma relação com o tema, né? A gente, quando montou a licenciatura à distância, me chamavam de louca, como em muitos municípios me chamavam de doida, mas a gente precisa sempre avançar na educação, fazer algo diferente, e é isso que o professor tem que fazer. Não ser aquela rotina do dia a dia. É isso que eu penso, Jesus. Tem muita, não. É fácil, não tem muita coisa. Ser professor é fácil, basta querer. Fantástico. A gente me lembra muito, quando a senhora falou isso aí, me lembrei de uma pessoa, o professor Hipólito Vale Pereira Filho, Sim. Que era um dos grandes professores que a gente teve, um dos maiores que eu conheci, e que ele sempre fazia questão, antes de ensinar o conteúdo técnico, ele conquistava a atenção dos alunos, contando alguma história, buscando estabelecer uma conexão. E a partir dessa conexão, os alunos acabavam realmente assim envolvidos na história, de tal forma que eu encontro o aluno do professor Hipólito, depois de 30 anos, o aluno me conta a aula do professor Hipólito do começo ao fim, e ele lembra de Exatamente. tudo. E eu falo, não é possível, como é que você lembra desses detalhes? É porque ele fazia esse envolvimento, ele envolvia os alunos. Tem que deixar uma marca, Jesué. E não é a marca, é só jogar, despejar conteúdo, não. É trabalhar, é fazer aplicabilidade. Eu nunca esqueço de uma palestra que eu fui assistir também, que o palestrante perguntou assim, o que é o seno e cosseno? O que é o encontro consonantal? Ele não queria a resposta, né? Foi o Rubem Alves que fez essa pergunta, que já não está entre nós. E ele disse assim, eu não quero a resposta. Eu quero saber onde se aplica o encontro consonantal e onde se aplica o seno e cosseno. Então, nesse, estás procurando o livro dele, com certeza. Então, e isso mesmo, né? Então, assim, essa pergunta, me gravou muito essa palestra, foi lá no Centro-Sul, lotado, não é? E, assim, a plateia, um ou outro que levantaram a mão, mas não era nem para levantar a mão, porque a aplicabilidade do que a gente está trabalhando com o aluno que ele precisa saber. Por isso que hoje é descoberto, o aluno tem que ir atrás, tem que fazer a pesquisa, tem que trabalhar com a sala invertida, para que realmente a gente possa chamar esse aluno do gostar de ler, de aprender, né? E de ser gente na vida e ter um lugar bom aí na sua vida profissional. Fantástico, uma verdadeira aula que a nossa doutora, pedagoga, professora Consuelo. Lembrando assim, eu peguei o Rubem Alves por um motivo. Na preparação da palestra que eu vou fazer sobre inteligência artificial na educação, eu vejo que o que está faltando agora é humanidade. O pessoal às vezes acha, agora a inteligência artificial vai mudar tudo. Não vai mudar. Na verdade, a gente precisa de humanidade. E o Rubem Alves, né, é aquele autor que falava de escolas que sejam
que sejam asas, né, e não gaiolas, né? Então, exatamente. Confrontar a IA, que é uma tecnologia, porque a IA sozinha não faz nada, depende do ser humano usar. Se o aluno não usar a IA para o bem, não vai adiantar nada. É como, por exemplo, eu tenho jovens que têm 1 hora, ao invés de pegar essa 1 hora, sei lá, e estar estudando uma coisa legal, está jogando. Então, ele tem um celular na mão, que é a maior biblioteca da história. Imagina a Cleópatra, que é uma grande líder, uma grande estadista. Eu admiro muito a história da egípcia, né? Da Cleópatra. É uma estadista e ela adorava ler. Ela falava vários idiomas e ela era, como dizia hoje, rato de biblioteca, na Biblioteca de Alexandria. E imagina uma pessoa que tem tanta vontade de aprender com um celular que tem todo o conhecimento da humanidade, mas usa para ver gatinhos, vídeos engraçados 30 segundos, e não usa esse potencial. Então, a IA, né, se a gente não tiver humanidade, não saber utilizar, né, e se também não resgatar esse papel do docente, né, como essa pessoa que é o orientador, o mediador, o conselheiro, né, o que dá o direcionamento, que ajuda as pessoas a criarem sua própria história, ela é só uma ferramenta que vai ser inútil daqui a alguns anos, né? E por isso que eu estou estudando Rubem Alves de novo, para trazer a referência do Rubem Alves para a palestra de IA. São 2 conceitos interessantes. E, Jesus, assim, nós somos responsáveis pelas construções que nós fazemos com os nossos alunos. E é isso que o professor, nós, educadores, temos que ter, que a responsabilidade é nossa, para o bem ou para o mal. Perfeito. Esses dias eu estava entrevistando a professora Gra Pellegrini, né? Ela disse que a senhora era a referência da vida dela. E ela disse assim para mim que ela quer ser a professora que gostaria de ter tido. E ela sempre me dizia que ela queria ser reitora. Ela queria ser igual a mim. Ela sempre, desde que eu a conheci em Chapecó, ela disse que queria ser reitora. Eu disse, então tu vai conseguir. Se tu tem o sonho, vai atrás. Não, e é uma das pessoas mais qualificadas da instituição hoje, com três faculdades, com mestrado, doutorado, pós-doc. Ela é excelente. É fantástico. E ela é engraçado que fui investigar, ela estava criando uma super universidade, ela estava criando um aplicativo, né, para organizar vagas ociosas nas universidades. Eu achei fantástica a ideia dela, porque hoje em dia as pessoas estão migrando muito para a educação à distância. Mais 70% das matrículas em 2023 foi na IAD, no ensino superior. E a senhora sabe muito bem isso, né? E o que acontece? As universidades federais, estaduais, estão com muitas vagas ociosas. E inclusive as particulares, então ela estava buscando construir um aplicativo que unisse isso, que conseguisse descontos, eu não sei falar direito, porque eu não entrei muito em detalhe, mas eu vi que ela é uma grande empreendedora da educação, e ela tem tentado fazer isso, ou seja, fazer a diferença na educação. Isso que é interessante, né? Ela é uma grande profissional, Agra. Nossa, adoro ela. É fantástico a senhora ser referência, né, para essa jovem também, como é para mim, né? É muito bom isso. Professora Consuelo, chegamos ao fim desse nosso bate-papo, viu que não foi tão difícil assim, a senhora demorou muito para aceitar a nossa conversa. É só uma conversa, eu gosto de conversar. Eu gosto de conversar e gosto de valorizar os educadores que fazem diferença. Eu acho que é uma forma de homenagear as pessoas que realmente fazem, que transformam a vida das pessoas. Eu, como educador, já há menos tempo, tenho aprendido muito com as pessoas, obviamente, com as conversas. Eu sempre saio de maneira mais energizado depois de uma conversa como essa. Como eu conversei com pessoas sensacionais até agora, e vou continuar conversando, porque é uma forma também de deixar para as pessoas essa mensagem, né? A mensagem da importância da educação, né? A importância do professor, que é uma profissão que precisa tanto da valorização, né? Suas considerações finais para o encerramento, professor Consuelo. Eu já falei bastante, né, José? Mas, assim, agradecer essa oportunidade a ti. Te desejo muito sucesso, que tu está sempre em busca de novas oportunidades e tudo mais. Te desejo sucesso aí na tua carreira, que tens ainda alguns anos pela frente. E dizer a todos aí que nós estamos sempre na educação, lutando por um país melhor para a nossa sociedade, para os nossos jovens, que eles precisam muito mais do que nunca. E agora também pelo Rio Grande do Sul. Tá bom? Muito obrigada, Jesué, e um abraço aí a todos. Obrigado, e fica aí nossa solidariedade, né? Nossos colegas do Rio Grande do Sul, temos vários amigos, né? O Brode, a Cláudia, né? Vários ali, o próprio Flávio. A Carla, muitos. Pessoas sensacionais, Marcelo Bender, um monte de colegas, né, que trabalharam com a gente ali, que a gente sabe que está passando por dificuldades, nossa solidariedade, vamos continuar ajudando. Ajudando, né? Isso mesmo.
a gente propôs ali para os diretores, né, que adotassem uma escola, né? Muitas escolas foram invadidas, perderam material didático. Então, eu entendo que a solidariedade, além do valor financeiro dos alimentos, ela possa ser ponto a ponto, né? Por isso que eu propus aos diretores que adotem uma escola só, e essa escola seja diretor da escola, converse com o diretor da escola de lá, e diga o que você precisa, o que a gente pode dar. Faça essa ponte, né? Porque eu tenho certeza, assim, não, eu preciso de livros de matemática, eu preciso de cadernos, eu preciso de canetas, a gente perdeu material didático, a gente perdeu, por exemplo, mapas, a gente pode, quem sabe, no mutirão, encaminhar. E é mais fácil a gente ajudar uma escola do que ajudar algo que a gente não conhece. Então, a gente adota uma escola e que durante um ano a gente possa acompanhar esse processo. Aliás, eu acho que nossas escolas são tão boas, dos institutos federais, que a gente tinha obrigação moral de adotar escolas públicas, municipais e estaduais para a mentoria, para ajudar na formação, ajudar nos laboratórios, trazer os alunos para assistir aula de informática, porque as escolas não têm equipamento, né? E isso é um papel nosso. Então, bem lembrado. Muito obrigado. Obrigada. Boa semana. Parabéns aí pela conversa, pela trajetória e pela bela carreira e pelo exemplo que é para todos nós. Obrigado. Um abraço aí para todos. Tchau. Valeu. Tchau.